Revelado, o impactante encontro que transformou a vida de uma mãe em 24 horas. Maria acordou mais uma vez com um sorriso no rosto, só que hoje a tempestade de preocupações que sempre a acompanhava parecia mais forte. As dívidas estavam se acumulando e ela mal conseguia dormir direito. Com 38 anos, mãe de 2 filhos e operadora de caixa num supermercado no subúrbio de São Paulo, Maria vivia um dia a dia exaustivo, onde a luta por um futuro melhor parecia cada vez mais distante. Ao olhar para os rostos inocentes dos filhos ao acordar, ela sentia que tinha que continuar lutando, mesmo que seu coração estivesse pesado. Naquele dia, algo diferente a fez decidir sair de casa com as crianças, uma feira de arte local. Ela sabia que aquilo poderia trazer um momento de alegria para eles. Ao caminhar entre as barracas coloridas e ouvir as risadas ao redor, algo extraordinário aconteceu. Ela encontrou Henrique, seu antigo professor de arte. O reconhecimento foi imediato. "Maria, olha você aqui", disse ele, com um brilho nos olhos. As memórias dos velhos tempos voltaram à tona, e naquele momento o sorriso de Henrique fez seu coração disparar como há muito não acontecia. Henrique, sempre com a sabedoria dos mestres, não perdeu tempo. "Você nunca deveria ter parado de pintar. Lembra-se do talento que tinha?" As palavras dele foram como um choque de realidade. Maria sentiu algo que não sentia há anos. A chama da paixão pela pintura começava a reacender. O calor do reencontro e da lembrança de um sonho esquecido encheu seu peito de emoção, mas também trouxe um conflito profundo. Maria sempre se colocou em segundo plano, sacrificando seus próprios desejos por conta dos filhos. E agora, depois de tanto tempo, ela se pegava questionando: seria correto arriscar tudo por uma paixão que poderia parecer loucura? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Determinada a dar um passo à frente, Maria decidiu se inscrever para a exposição de arte comunitária que estava para acontecer. Porém, ao olhar para as obras ao seu redor, a insegurança tomou conta dela. O que ela estava fazendo ali? E se ninguém gostasse? Com as contas apertadas e a casa pedindo o seu cuidado, a pressão social e o medo do fracasso a sufocavam. Era como se um peso insuportável estivesse se acumulando sobre seus ombros. Mas a vida reservava surpresas. Em cada novo encontro com outras mães artistas, Maria sentia algo se transformar dentro dela. O calor das novas amizades, as histórias compartilhadas de luta e superação, começaram a derreter a insegurança que a envolvia. Na noite da exposição, seu coração batia acelerado. Poderia ser o seu momento, ou talvez, mais uma vez, sua voz seria silenciada pelas dúvidas. As luzes ofuscavam, e seus olhos se encheram de lágrimas ao ver Henrique entre a multidão, sorrindo e acenando para ela. O apoio dele parecia um farol em meio à escuridão. E quando chegou a sua vez de apresentar sua obra, Maria parou, o coração acelerado, a respiração ofegante. Tudo parou. O que o futuro iria reservar? Seria a vez dela brilhar ou continuaria a se esconder atrás das expectativas dos outros? A plateia a olhava ansiosamente, e a única certeza que ela tinha naquele momento era que aquela decisão iria mudar sua vida para sempre. O momento da verdade chegou, e em um instante Maria se viu flutuando sobre seus medos. A plateia a observava, mas a verdadeira batalha estava dentro dela. O olhar de Henrique a encorajava,
e por um breve momento as preocupações com as dívidas e as responsabilidades maternas pareciam distantes. Ela se lembrou das tardes em que, com pincel na mão, criou mundos que não conhecia. Com o coração aos pulos, Maria se lembrou do porquê de ter amado pintar. Era uma parte dela que nunca deveria ter morrido. Eu sou Maria, começou ela, com a voz trêmula, mas resoluta. Hoje, não trago apenas uma pintura, trago uma parte do meu coração. E assim, começou a contar a história por trás de sua obra, cada pincelada dando vida a emoções guardadas. Ela falou sobre a dor da solidão, a força dos laços familiares e a luta diária por um futuro melhor para seus filhos. À medida que suas palavras fluíam, Maria sentiu o velho peso se dissolver e uma nova leveza tomou conta de seu ser. Os olhares da plateia haviam se transformado. A curiosidade agora era empatia. Algumas mães nas primeiras fileiras enxugavam lágrimas furtivas, seus desafios ecoando nas palavras de Maria. Era como se, de repente, todos estivessem conectados por essa luta compartilhada. O coração de Maria pulsava com um ritmo diferente, um compasso de esperança. Ao terminar, um silêncio reverberou. Maria hesitou, temendo que o retorno não fosse o que desejava. Mas, boquiaberta, começou a ouvir aplausos. O som ecoou como um mar encrespado, um sinal de apoio e aceitação. O beijo da gratidão que ela trocou com os filhos que estavam na primeira fileira trazia uma nova perspectiva à sua vida. Eles sorriam, seus olhinhos brilhando com orgulho. Naquele momento, Maria sentiu que, por fim, ela havia encontrado sua voz. Aquela notoriedade vindoura poderia de fato mudar tudo, mas como ela poderia conciliar a arte e a sobrevivência? Enquanto a noite avançava, Henrique se aproximou. Estou tão orgulhoso de você, Maria, disse ele com um sorriso que aquecia seu coração. Saia da sua zona de conforto, Maria. Você é capaz de muito mais do que imagina. Ela sorriu, mas a dúvida ainda persistia. Era um dilema que a perseguia. Seria esse o começo de algo maravilhoso ou o prenúncio de um fracasso? Com a mente confusa, Maria decidiu fazer algo inesperado. Contatou outros artistas para organizar uma nova exposição, não apenas de sua obra, mas unindo artistas da comunidade. Ao mesmo tempo, um e-mail chegou em sua caixa, uma proposta de colaboração com uma galeria local, uma oportunidade, com um pedido de ajuda. Mas o que realmente significava isso para ela? O coração disparou novamente, sem saber se estava prestes a dar um salto para a liberdade ou se afundaria em mais ansiedade. Maria compreendeu que a escolha seria simples: arriscar ou ficar estagnada. E assim, enquanto a festa continuava e seu espírito dançava com a possibilidade, ela ainda não sabia que seu próximo passo poderia abrir um caminho desafiador e, ao mesmo tempo, revelador. A pergunta que ecoava era: até onde ela estaria disposta a ir pela arte? A resposta estava prestes a ser moldada nas próximas horas, e o que estava por vir poderia ser ainda mais transformador do que qualquer coisa que já experimentara. Maria olhou pela janela do pequeno estúdio que havia alugado, contemplando a luz do sol que filtrava através das nuvens. Era uma manhã clara e a cidade parecia pulsar com vida. A proposta da galeria ainda vibrava em sua mente, como um tambor batendo cada vez mais forte. Aquilo poderia ser a mudança que ela tanto esperava. Mas, como sempre, havia a dúvida que insistia em sussurrar em seu ouvido. Será que era capaz? Com um profundo suspiro, decidiu que não se deixaria abater. Pegou um caderno e começou a rabiscar ideias para a nova exposição. Notou que suas mãos estavam trêmulas de ansiedade, mas também de antecipação. Cada ideia que surgia parecia um passo em direção ao desconhecido, e pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Quando o telefone tocou, foi como um choque. Era Henrique. Oi, Maria. Estou pensando em ir à sua exposição. Posso te ajudar em alguma coisa? A voz dele a acalmou e ao mesmo tempo trouxe um calor ao seu coração. Ela sorriu imaginando a presença dele entre os convidados, seu apoio a tornando mais forte. Eu realmente gostaria que você estivesse lá, respondeu Maria, tentando captar a confiança que havia experimentado na noite anterior. Estou pensando em incluir outros artistas da comunidade também.
Isso é incrível! Vamos fazer isso acontecer juntos. Posso ajudar a divulgar, trazer mais pessoas. A empolgação de Henrique era contagiante, e Maria se viu sorrindo ao imaginar o evento, cheio de pessoas que se conectariam através da arte. O dia parecia curto enquanto trabalhava no projeto, cada pincelada de cor em suas telas transformando as suas emoções em algo tangível. Entre uma criação e outra, Maria lembrava-se das conversas que teve durante a noite da apresentação. Mulheres, mães como ela, que a abraçaram e compartilharam suas histórias. A arte unia, e ela queria oferecer isso como um presente à sua comunidade. A confiança de Maria estava crescendo, mas ao mesmo tempo seu coração se apertava. A pressão de fazer tudo funcionar era real. O aluguel do estúdio estava acabando e as contas ainda estavam lá, esperando que algo fosse feito. A ideia de arriscar tudo para a arte estava emaranhada com as responsabilidades que nunca deixavam sua mente. E se tudo desse errado? E se ela falhasse? Mas a lembrança dos aplausos e da emoção na voz das mães a incentivava. Maria se lembrou de como se sentiu viva ao compartilhar sua história. Se isso era o que ela queria e desejava, então precisaria lutar por isso. Com esse pensamento, decidiu escrever uma carta para a galeria, aceitando a proposta. Mas o que exatamente isso significava para sua vida? As horas foram passando. Ela não conseguia mais focar. O telefone tocou novamente, interrompendo sua concentração. Era uma ligação da escola dos filhos e seu coração disparou. O que poderia ser? Com um aperto no estômago, atendeu. A diretora do colégio a informou que um dos meninos havia se machucado no pátio, mas nada muito grave. Um alívio misturado com preocupação tomou conta dela. Como se não bastasse o caos interno, agora tinha que lidar com isso. Assim que desligou, as palavras de Henrique ecoaram em sua mente. Saia da sua zona de conforto. Teria de enfrentar não apenas suas inseguranças, mas também as situações inesperadas que a vida lhe lançava. Era um desafio que precisava encarar, para ela, para os filhos. Maria olhou pela janela novamente e começava a entender a profundidade de sua jornada. As respostas estavam se revelando, mas qual caminho ela escolheria? A decisão estava prestes a ser feita e, de repente, tudo parecia se conectar. Mas uma mensagem de texto a fez parar. Oportunidade de exposição em São Paulo. Você não pode perder isso. Vamos juntos? Seria essa a chance que tanto desejava? Maria leu a mensagem, mais uma vez, como se as palavras pudessem ganhar vida e se materializar diante dela. Oportunidade de exposição em São Paulo. O que isso significava? Era um convite ou uma missão? A vida estava lhe oferecendo um portal para um mundo diferente, e a dúvida começou a se misturar com a esperança. Ela não tinha muito tempo para pensar. Olhando para o relógio, percebeu que os meninos voltariam do colégio em breve. O estúdio era pequeno, mas estava repleto de possibilidades. Decidiu responder a mensagem instantaneamente. Sim, vamos conversar sobre isso. Enquanto digitava, o coração dela disparou. Viver em São Paulo era algo que nunca havia cruzado seu caminho assim tão próximo. Era uma cidade vibrante, cheia de cultura, arte e gente que sonhava, assim como ela. A mudança poderia ser aterrorizante, mas também excitante. Assim que enviou a mensagem, Maria começou a organizar seu pensamento. Se ela aceitasse essa nova chance, os meninos precisariam se adaptar, e ela também. Poderia ser um divisor de águas para a família. Vamos dar um passo além, pensou. Mas e as contas? E o aluguel? Um ruído na porta a trouxe de volta à realidade. Os meninos entraram rindo e brigando entre si, trazendo um turbilhão de energia. "Mãe, adivinha o que aconteceu na escola?" exclamou Lucas, o mais velho, enquanto Felipe, o mais novo, apertava um brinquedo quebrado nas mãos. Maria sorriu e se abaixou para abraçar os filhos. "O que foi, meus amores?" A sua preocupação momentaneamente se dissipou. A alegria deles era contagiante, e isso sempre a fazia sentir que tudo poderia dar certo.
Lucas se lançou com uma história sobre quem ganhou a partida de futebol, enquanto Felipe se queixava de que ninguém queria brincar com ele. Maria ouviu atentamente, cativada pela inocência deles. A vida deles dependia dela, e isso trouxe um novo peso à sua decisão. Enquanto os meninos se acomodavam no sofá com um lanche, Maria se sentou à mesa da cozinha e pegou o caderno. As páginas em branco clamavam por ideias. E se ela realizasse a exposição em São Paulo? E se isso significasse a oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas as deles também? Mas então uma voz interior a interrompeu. Você está pronta para isso? Nessa mesma fração de segundo, ela se lembrou de todos os momentos em que hesitou, de quantas vezes se sentiu sozinha, insegura. Maria pegou a caneta e começou a escrever no caderno, rabiscando ideias e estruturas. Enquanto fazia isso, a mensagem de Henrique apareceu de novo em sua mente. Vamos juntos. E se ele quisesse se envolver na nova exposição? O que isso traria para o relacionamento deles? Aquela presença constante em sua vida começava a aparecer mais do que apenas um amigo. Maria sentiu o coração acelerar. A noite chegou, e com ela a sensação de que o próximo passo precisava ser dado. O estúdio ficou silencioso. A luz da cidade brilhava lá fora. Maria olhou pela janela mais uma vez, agora sentindo a mesma luz massageando sua alma inquieta. Era hora de agir. Mas como? O telefone vibrou novamente. Era Henrique. Vamos nos encontrar para conversar sobre a exposição, hoje à noite? Maria franziu a testa, seu coração disparando mais uma vez. Era essa a chance que ela esperava? E se tudo o que sonhou estivesse ao alcance das mãos? Ela hesitou, mas a resposta estava prestes a surgir, e com ela um novo desafio que poderia mudar tudo. Maria se levantou da mesa, o caderno ainda em mãos. Quase não conseguia respirar, a ansiedade tomando conta dela. Aquelas palavras de Henrique traziam uma mistura intensa de emoção, esperança e medo, alegria e dúvidas. O encontro representava uma possibilidade de um novo começo, mas também poderia levar a um caminho que ela não estava pronta para trilhar. Ela olhou para os meninos, que agora se divertiam com os desenhos na mesa. A preocupação que os rodeava não podia ser ignorada. E se eu não conseguir lidar com tudo isso? E se eles não se adaptarem à nova vida? Pensou olhando para os rostos inocentes de Lucas e Felipe. Eles eram o seu mundo. Com a mente fervilhando, decidiu que precisava respirar. Maria se dirigiu até a janela novamente, observando a cidade brilhando à luz da lua. Um sopro de energia vibrante parecia emanar daquele mundo que a aguardava. Várias possibilidades surgiam, mas a dúvida permanecia. O que o futuro reservaria para ela e os meninos? O celular vibrava na mesa, quebrando o silêncio. A mensagem de Henrique era clara. Estou a caminho, me encontre no café. A determinação em seu tom a fez sentir um frio na barriga. Com um último olhar para os filhos, Maria pegou sua bolsa e saiu fumegante de emoções. O café estava a poucos quarteirões. A caminhada permitiu que algumas ideias se organizassem na mente, mas sempre pairava a pergunta: o que eu realmente quero? Ela se lembrou do dia em que decidiu se arriscar e alugar o estúdio. Aquela decisão impulsiva e assustadora havia trazido talentos à tona que ela nem sabia que existiam. A porta do café se escancarou e Maria avistou Henrique sentado em uma mesa de canto com uma xícara fumegante em suas mãos. Ele sempre teve esse jeito de olhar para ela como se visse algo além do óbvio. Ao se aproximar, Maria notou como ele parecia relaxado, quase confiante. Um contraste acentuado em relação à tempestade que se formava dentro dela. — Oi, Maria, que bom que você veio, disse ele, sorrindo genuinamente. O calor da sua presença era confortante, mas também instigante. — Você leu minha proposta? Estava pensando nos detalhes da exposição. Ela assentiu, sendo arrastada para aquela conversa que, para ela, era tudo menos trivial.
A forma como Henrique falou sobre as obras que poderiam ser exibidas, as ideias que eles poderiam desenvolver juntos, era contagiante. Maria se viu sorrindo, envolvida pela empolgação dele enquanto explicava os planos. Porém, mesmo diante de uma oportunidade tão grandiosa, um pensamento não saía da cabeça. E se eu for além da exposição? E se for uma chance de vida nova? À medida que conversavam, Henrique se inclinou para mais perto. Sei que você pensa muito nos meninos, mas também é hora de pensar em você. Você merece essa chance, Maria. Você é uma artista incrível e se destacou nesse microcosmo de arte. As palavras dele a atingiram como um abraço forte, mas a pressão em seu peito não diminuía. No entanto, uma pergunta perturbadora a invadiu. E se essa nova vida significasse perder algo que já tenho? O questionamento ecoava entre seus pensamentos à medida que a conversa avançava, e Maria se viu à beira de uma grande decisão. Um passo à frente? E o que a aguardava? Vamos recuar um pouco, disse Henrique, tentando ler a expressão dela. O que você realmente deseja? As palavras vibraram no ar, como um chamado. Agora era a hora de se abrir. Mas um barulho em seu coração lhe dizia que a resposta não seria simples. O que ocorreria quando a verdade ressurgisse? A resposta flutuava por entre eles, pronta para ser revelada. Maria hesitou por um momento, sentindo a pressão do olhar de Henrique. Ele estava ali, tão próximo e, ao mesmo tempo, tão longe de seu mundo interior. Ela respirava fundo, como se fosse preciso um imenso esforço para colocar em palavras tudo o que pulsava dentro dela. Eu quero ser livre, disse finalmente, sua voz trêmula. As palavras se desdobraram como um manto que a envolveu. Quero ser a artista que eu sinto que sou, mas tenho medo. Medo de que essa liberdade tire os meninos de mim. Henrique franziu a testa, talvez sem entender completamente o turbilhão de emoções que invadiam Maria. Liberdade não precisa ser uma escolha entre você e os seus filhos, Maria. Ao se encontrar, você também os encontra. Eles precisam ver a mãe realizada e feliz. Seus olhos se encheram de lágrimas. O calor da xícara que segurava era confortante, mas não aliviava a dor de sua dúvida. A ideia de realizar seus sonhos trazia um peso inesperado, uma responsabilidade que parecia pesada demais. Ela passou a mão pelos cabelos, atolada em seus pensamentos. Enquanto suas palavras ecoavam, a imagem de Lucas e Felipe brincando na mesa a atingiu como uma onda. Eram crianças tão cheias de vida, refletindo tudo o que ela queria oferecer a eles: um futuro, liberdade, desenvolvimento. Mesmo assim, cada escolha parecia um dilema moral. E se eu não conseguir? E se eu falhar em me manter relevante enquanto eles ainda precisam de mim? A voz de Maria saía quase como um sussurro, mas cada sílaba era carregada de tudo o que sentia. Henrique a olhou de uma forma intensa, quase como se estivesse enxergando além dos seus receios. A vida é cheia de incertezas, Maria, mas o que você tem em mãos agora é uma oportunidade única. Pense nos meninos como parte desse caminho, não como obstáculos. Ela selou os olhos por um instante, permitindo-se ser envolvida pelas emoções. Um turbilhão de sentimentos a fazia querer gritar, mas também dançar, pintar e, ao mesmo tempo, abraçar seus meninos. Uma fissura na armadura que ela havia construído começava a abrir-se. Você não precisa decidir tudo agora, disse Henrique, suavemente. Mas comece a imaginar. Como seria o seu mundo se você se entregasse a essa nova fase? Maria olhou pela janela do café, a cidade pulsando sobre a luz da lua. Poderia ser só um sonho? A ideia de expor suas obras, de ter sua voz ouvida, aqueles momentos fugazes de vida artística pareceram promissores, como um novo aroma que ela havia esquecido. Imagine que você já fez isso. O que mudaria dentro e fora de você? O tom dele balançou entre o incentivo e a compreensão. Lucas e Felipe riam ainda, despreocupados. O som emanava como um eco vibrante dos desejos mais profundos de Maria. A possibilidade de uma nova vida estava ali, à sua frente, e a chama da esperança começou a acender dentro dela.
Talvez eu possa... murmurou, palavras ganhando forma. Mas antes que pudesse articular mais, o celular vibrou mais uma vez, interrompendo o momento. O olhar de Maria se foi até a tela. Era uma mensagem de uma amiga que ela não via há tempos, com uma proposta inusitada. Por que não faz uma visita em um evento de arte na cidade amanhã? Seria uma oportunidade para mostrar suas obras. O coração de Maria disparou. Seria mais uma chance para atualizar a sua classificação e, quem sabe, reafirmar seu lugar na arte que tanto amava. Parece uma boa chance. Eu posso fazer isso, disse, mais decidida. Henrique sorriu, um brilho nos olhos que parecia dizer que ela estava mais próxima do que pensava. Mas enquanto a conversa avançava, a ideia de abrir mão de alguma coisa para seguir em frente pesava novamente. O que será que estava por trás dessa nova mensagem? O que mais poderia mudar se ela finalmente tomasse as rédeas de seu destino? A tensão crescia e Maria se viu em um caminho bifurcado. E se aquele evento se tornasse o divisor de águas que ela precisava? A resposta parecia ao alcance, mas ainda envolta em mistério. Muita coisa pode mudar, não é mesmo? A pergunta pendurou-se no ar. O que estava realmente por vir? Uma nova jornada ou a confirmação de que o passado ainda a aprendia? A noite passou em claro, como se o tempo tivesse suspendido sua rotina. Maria não conseguia parar de pensar na mensagem de sua amiga. A ideia de ir ao evento pulsava em sua mente. Seria esse o primeiro passo para se libertar? A adrenalina e o medo se trançavam, formando uma corda de sentimentos contraditórios. Ao acordar, o sol entrava pelas janelas, iluminando o quarto desordenado. Ela se levantou, ainda com um peso no peito. Cada canto daquele espaço era marcado pela rotina que tanto aprendia. As roupas espalhadas, os brinquedos dos meninos, tudo lembrava que havia mais a cumprir e que a liberdade parecia um luxo distante. Oi, mamãe! Lucas e Felipe entraram pela porta com sorrisos largos, ainda sonolentos. Seus olhinhos brilhavam como se a felicidade fosse um bem natural. Maria sorriu, mas a marca da dúvida ainda estava em seu rosto. A cada sorriso dos meninos, ela se lembrava do que estava em jogo. Bom dia, meus amores. Vamos preparar o café da manhã? Perguntou, tentando relevar os pensamentos que a assombravam. Enquanto os meninos a ajudavam a espalhar as torradas pela mesa, Maria observou suas pequenas mãos. Elas eram pura arte, capazes de transformar qualquer folha de papel em um mundo de fantasia. Esses dedos precisam de tinta, pensou, e essa imagem acendeu uma pequena luz dentro dela. Se os meninos podiam sonhar, por que ela não poderia fazer o mesmo? Depois do café, e com o coração acelerado, Maria decidiu que iria ao evento. No fundo, a expectativa de ser ouvida, de mostrar quem realmente era, se tornava um chamado inadiável. E se a liberdade realmente estivesse ali, esperando por ela? Meninos, vou sair mais cedo hoje. Tem um evento de arte na cidade e eu preciso ir, disse Maria com um sorriso mais largo. Lucas a olhou com curiosidade. Mãe, você vai mostrar suas pinturas? Perguntou ele, ainda com um olhar sonhador. Sim, exatamente isso, respondeu ela, sentindo como se a cada palavra uma parte do peso fosse diminuindo. O dia seguiu com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Ao se arrumar, ela vestiu a blusa que mais gostava, pincelada com as cores vivas que evocavam sua essência. O reflexo no espelho era um amálgama. Parte dela eram os afazeres de mãe, mas a outra abria espaço para a artista que sempre sonhou ser. Ao chegar ao evento, as luzes e as vozes a acolheram como um abraço caloroso. A música suave e o aroma de café fresco faziam com que seu coração pulasse. Assim que os olhares começaram a se virar em sua direção, Maria sentiu um frio na barriga. E se ninguém se importasse? E se seus quadros não fossem suficientes? Foi então que se lembrou das palavras de Henrique: liberdade e realização andavam juntas. Quando chegou a sua vez, ela respirou fundo e começou a falar sobre suas obras. As peças representavam sua vida, suas dores, suas esperanças. Cada cena era uma parte dela, escondida, revelada agora ao mundo. A conexão com o público era palpável.
Ouviu risadas, aplausos e até algumas lágrimas. Era o que sempre quis. Mas enquanto a noite se desenrolava, um ponto de interseção a chamou a atenção. Uma mulher se aproximou com um olhar intrigado. "Você é Maria, não é?" perguntou. "A artista que pergunta onde começou a liberdade?" Maria sentiu o coração disparar. O que isso poderia significar? O que mais ela poderia descobrir naquela noite que ainda estava tão emaranhada com o passado? A mulher tinha algo estranho nos olhos, como se conhecesse Maria mais do que ela mesma. Uma luz intensa refletia sentimentos escondidos. "Eu sou Ana", disse a desconhecida, estendendo a mão. "Seu trabalho ressoou em mim de uma maneira incrível. Você tocou em algo que eu também sentia." Maria apertou a mão dela, um pouco confusa. "O que você quer dizer?" perguntou, buscando entender a conexão rápida e quase mágica que essa mulher parecia sentir. Ana respirou fundo e começou a falar, e a voz dela, suave e envolvente, criava um espaço de conforto em meio à agitação do evento. "Eu costumava viver trancada numa rotina, assim como você. Era tão presa à vida que não percebi como deixei minha arte, minha verdadeira essência, para trás", disse Ana, olhando nos olhos de Maria, como se as palavras fossem uma ponte entre suas almas. "Você consegue se libertar, Maria. É uma escolha." "Eu fiz a minha escolha e a partir de então tudo mudou", afirmou Ana com um brilho de determinação. O ambiente ao redor parecia desaparecer. Enquanto Ana falava, Maria se viu refletindo sobre suas próprias escolhas, sobre a vida que levara até aquele momento e as oportunidades que deixara passar. Lembranças de sorrisos de Lucas e Felipe surgiram, misturadas com sonhos empoeirados que esperavam ansiosamente por um sopro de vida. E ali, enquanto as palavras fluíam entre elas, uma ideia ressoava. Talvez, para se libertar, Maria precisasse primeiro se reconectar com a própria arte, mas mais importante ainda, com si mesma. "Será que existe coragem suficiente para eu dar esse passo?" questionou Maria, mais para si mesma do que para Ana. A dúvida fez seu coração apertar novamente. Não era apenas sobre a arte, era sobre voar para longe de amarras que a sufocavam. Coragem é o que você precisa, mas mais do que isso, você tem que acreditar que merece viver plenamente. A liberdade não é uma ausência de responsabilidades, é uma escolha de como viver com elas. Respondeu Ana, como se captasse o turbilhão de emoções borbulhando dentro de Maria. Maria sentiu um nó na garganta, a admiração por Ana se misturando a um desejo profundo de transformação. "E se eu não conseguir? E se esse desejo apenas aumentar a dor da minha vida atual?" Ela sussurrou, um eco de incertezas. "Às vezes, a dor maior está em não tentar", afirmou Ana com firmeza. Um silêncio pairou entre elas. Era o tipo de silêncio que carrega uma decisão. O evento continuava ao redor, com pessoas rindo e conversando, mas Maria estava perdida em seus pensamentos. A possibilidade de mudar tudo parecia ao mesmo tempo tentadora e assustadora. A artista que sempre existia dentro de si convocava-a a tomar essa decisão. Ana percebeu a luta interna de Maria. Pense em quem você quer ser. O que seus filhos merecem ver em você? Uma mãe que se entrega às obrigações ou uma mulher que busca realizar seus sonhos? A pergunta cortou profundamente, como um raio de luz em meio à escuridão. Maria sorriu, mas a inquietude não desaparecia. O que ela realmente queria? Poderia essa noite ser o ponto de partida para a vida que sempre sonhou? Enquanto pegava seu copo de água e olhava para o salão, uma ideia iluminou sua mente. E se ela começasse a mostrar suas obras em um lugar diferente, um espaço que fosse também um lar para suas emoções? Estou pensando em abrir uma exposição coletiva, um espaço para que outras mães e artistas possam compartilhar suas histórias,
disse, olhando nos olhos de Ana, sentindo a energia positiva crescer. Ana sorriu lentamente, como se via um caminho se formando à frente. Isso seria maravilhoso, Maria. Você não só transformaria sua vida, mas também tocaria a vida de outras mulheres que sentem o mesmo que você. Mas antes que pudesse responder, Maria ouviu um sussurro de trás de si e se virou, mais uma vez surpreendida. Você não pode fazer isso sozinha, Maria. Nós precisamos conversar sobre isso, disse uma outra mulher, de cabelos encaracolados e uma energia vibrante. Era um novo rosto, mas de alguma forma ela parecia conhecer muito sobre Maria. O que mais estaria por vir naquele evento? Quais segredos e oportunidades esperavam por ela? Maria se virou completamente, absorvendo a figura da mulher que a interrompera. Aqueles cabelos encaracolados emolduravam um rosto cheio de vivacidade e determinação. "Desculpe, mas quem é você?" perguntou, a curiosidade misturando-se à confusão. "Meu nome é Letícia", respondeu a mulher, sorrindo com simpatia. "Eu também sou mãe e artista. Ouvi você falando sobre a ideia da exposição e simplesmente não pude deixar passar a oportunidade de me oferecer para ajudar." A energia entre as três mulheres parecia pulsar, estimulada por uma vontade compartilhada de cura e expressão. Com cada palavra, o espaço em torno delas parecia se encolher, intensificando o momento. Maria se sentiu intrigada. Como poderia Letícia, uma desconhecida, parecer tão alinhada com seus sentimentos? "Você acha que isso é mesmo possível?" Maria questionou, uma pitada de esperança. "Claro que sim. Há um poder incrível em unir pessoas com histórias semelhantes. Nós, mães, muitas vezes nos esquecemos do nosso lado criativo, mas compartilhar isso pode mudar tudo." Letícia respondeu animadamente, suas mãos gesticulando como se quisessem delinear um futuro vibrante. A afirmação de Letícia acolheu a inquietação que crescia dentro de Maria. Contemplar a possibilidade de não estar sozinha nesse caminho, de contar com apoio, parecia promissor. "E como podemos fazer isso?" perguntou agora com um brilho nos olhos. "Podemos encontrar um espaço que nos represente, um lugar que inspire outras mulheres a se expressarem também." Letícia continuou, o entusiasmo brotando em cada palavra. "Eu já tenho alguns contatos com artistas e locais que podem se interessar. Vamos criar uma rede." Ana escutava com atenção. A conexão entre Maria e Letícia parecia nata, como se sempre estivessem destinadas a se cruzar. "E o que isso significaria para você, Maria? Pense em quantas vidas você poderia tocar com suas obras e histórias", perguntou Ana, reforçando a ideia que emanava em um calor que Maria nunca conhecera. Naquele instante, uma onda de identificação tomou conta dela. A visão de mães compartilhando suas experiências por meio da arte encheu seu coração de esperança. Poderia ser mais do que apenas uma exposição, poderia ser um movimento. "Tudo bem, mas eu não sei por onde começar", Maria admitiu, um misto de vulnerabilidade e determinação. O desafio era grande, mas a pequena voz dentro dela, a artista que desejava gritar, parecia agora mais forte. "Respire fundo. Nós estaremos com você, mãe ou artista, ou os dois ao mesmo tempo. Você não precisa se esconder mais", disse Letícia, como se pudesse ler a mente de Maria. "Vamos fazer isso juntas." Ao olhar para suas novas amigas, Maria sentiu uma chama de coragem acender dentro dela. A ideia de abrir um espaço para compartilhar histórias de vida a fazia vibrar. "Certo, eu quero fazer isso. Podemos reunir outras mulheres e antes que pudesse terminar, as luzes do salão piscaram e um microfone ecoou ao fundo anunciando que havia uma apresentação surpresa em andamento. As três mulheres direcionaram seus olhares para o palco e um músico começou a tocar uma canção emocionante que ressonou nos corações presentes. O ambiente se encheu de energia vibrante, cada nota carregando uma mensagem de transformação e superação.
A conexão entre elas se solidificou. Parecia um símbolo do que estava por vir. Maria sorriu, sem saber o que esperar, mas finalmente abraçando a incerteza. O caminho para sua liberdade artística estava se revelando diante dela, e cada passo seria uma nova descoberta. Mas então, no meio da canção, uma figura conhecida surgiu no meio da multidão. Maria franziu o senho ao reconhecer Lucas, seu ex-marido. O que ele estava fazendo ali? A agitação retornou como um furacão, trazendo à tona tudo o que ela achava que havia deixado para trás. O coração começou a acelerar. O que Lucas queria agora? Como essa aparição repentina mudaria o curso de tudo? Maria sentiu o estômago revirar ao avistar Lucas, seu ex-marido, atravessando a multidão. Ele parecia bem, mas sua presença ali, naquele momento de transformação, despertou um misto de alívio e temor. O último que soubera dele havia sido um desligamento amicável e doloroso, mas agora sua aparição no evento de arte a deixou apreensiva. O que isso poderia significar? O que ele queria? Havia um tempo em que eu costumava sonhar, pensou Maria, lembrando das promessas não cumpridas e do relacionamento desgastado que a levou a abrir mão de várias coisas, inclusive de si mesma. Ao mesmo tempo, aquele rompimento a liberara de um peso, permitindo que sua verdadeira essência começasse a despontar. Fique calma, Letícia, percebendo a mudança repentina na expressão de Maria. Concentre-se no momento. O que importa é você e suas escolhas agora. Maria respirou fundo, tentando se ater à energia vibrante do evento. Ao olhar ao redor, viu outras mães, artistas e sonhadoras que estavam em busca de algo maior. O medo ainda estava presente, mas sua nova determinação parecia mais forte do que qualquer confronto anterior. Lucas se aproximou e seus olhos se encontraram. Ele parecia hesitante, como se soubesse que sua presença poderia provocar turbulência. — Oi, Maria, posso falar um minuto? Ele fez uma pausa, observando o sorriso no seu rosto se apagar momentaneamente. — E o que você gostaria de me dizer, Lucas? A voz de Maria estava firme, mas não havia hostilidade, apenas a necessidade de saber o que ele desejava. Eu vi sua exposição e não podia acreditar no quanto você evoluiu. Estou orgulhoso de você, de verdade. Vi as fotos dos quadros e... Eu sinto que perdi muito ao não acreditar em você antes. Sua voz expressava um misto de arrependimento e admiração. Alice e Letícia observaram a troca, impondo um espaço seguro para que Maria se sentisse à vontade. Diante de palavras que poderiam ser consideradas um reconhecimento, Maria hesitou. A intenção de Lucas parecia verdadeira, mas a dor do passado ainda permanecia. Você acha que isso é suficiente, depois de tudo que passamos? Agora que tudo parece estar se encaixando na minha vida? O desabafo foi sincero e carregado de emoções. Eu não sou mais a mesma de antes. Eu sei. Eu deveria ter apoiado mais. Queria pedir desculpas e gostaria de ser parte da sua história novamente, se você permitir. Seus filhos sentem sua falta, ele respondeu, sua voz trêmula. Maria observou os filhos brincando. Lucas e Felipe sorriam, alheios ao conflito que emoldurava o dia. A ideia de reatar laços com o pai deles, de ter um suporte que poderia trazer conforto era atraente, mas ela não estava disposta a comprometer o que agora solidificara com tanto esforço. Podemos conversar sobre isso mais tarde, mas agora eu preciso focar no que comecei. Essa nova fase é sobre mim, sobre quem sou e quero ser como mãe e artista. Lucas assentiu lentamente, a desilusão escorrendo de sua expressão. Entendo. E estarei aqui, torcendo por você. Não quero atrapalhar o que você construiu, disse ele, suas palavras carregadas de sinceridade. A conversa terminou, mas Maria ainda sentiu um turbilhão em seu interior.
As palavras de Lucas acenderam questões sobre o passado, os erros e acertos que já não a definiam, mas que certamente deixaram marcas. Ana e Letícia foram um porto seguro, acolhendo Maria em suas palavras. Você está se reerguendo, escolheu fazer isso. Nenhum passado pode tirar de você a liberdade que está conquistando agora, disse Ana, lançando um olhar esperançoso. A música continuava a tocar, e Maria, determinada a não deixar que o passado ditasse seu futuro, olhou em volta. A energia vibrante do evento, os olhares admirados pelas suas obras e as conexões que estava formando a faziam sentir-se parte de algo maior. Enquanto as horas passavam, um novo sentimento começou a se formar dentro dela. A aceitação de suas escolhas e a percepção de que cada uma delas, fossem boas ou ruins, a moldara para ser a mãe e a artista que ela se tornava. Maria já não via Lucas como um fardo, mas sim como uma lembrança de que sim, as coisas podiam ser diferentes. Naquela noite, enquanto as luzes se apagavam e as últimas notas da música se dissipavam, Maria sentiu um peso se afastar. Ela havia encontrado sua voz e sua coragem. Com uma rede de apoio fervorosa e uma nova visão de seu caminho, estava pronta para dar o próximo passo. Ela olhou para Ana e Letícia, que estavam ali para apoiá-la, e então para os filhos, que esperavam ansiosos na fila para a próxima aventura. Maria sorriu. As histórias que compartilhavam eram o que realmente importava. A liberdade era um presente, e ela estava pronta para abraçá-la com todas as suas cores. Agora, preciso que você faça uma escolha também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esses relatos inspiradores. Comente suas reações e teorias sobre o final. O que você achou da decisão de Maria? E não espere nenhum mais segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Eles merecem saber que a libertação está ao alcance de todos.